Ah, meu nome é Ícaro Gabriel Garcia, né? E hoje eu vou apresentar aqui esse terceiro trabalho de astrofísica estelar. Bom, eu escolhi uma estrela, a estrela Rigel. Eu vou apresentar algumas coisas aqui sobre ela no trabalho de hoje, né? Claro, eu vou apresentar diversos dados, dados mais gerais dessa estrela, mas eu vou focar mais no aspecto do espectro mesmo, o espectro contínuo dessa estrela. Então, nesse trabalho, como eu havia dito, eu vou mostrar aqui algumas características gerais da estrela Rigel mesmo, né? A dimensão dela, né? Tamanho, enfim, temperatura, etc. De maneira superficial, porque o nosso foco, como eu havia dito, vai ser analisar o espectro dessa estrela. Vamos fazer alguma comparação aqui com o Sol, ver como que essa estrela as propriedades dessa estrela comparada com propriedades do Sol. Vamos localizar essa estrela no diagrama HR e tirar algumas conclusões a partir disso, né? Ver onde essa estrela Rigel está no diagrama HR. E em seguida eu vou falar mais especificamente sobre o raio dessa estrela e a influência que o raio da estrela tem na gravidade e, consequentemente, nas linhas espectrais, né? Nas linhas de absorção de uma estrela específica. Em seguida eu vou falar do espectro, né? De uma maneira geral, do espectro de um corpo negro, o formato dele, né? Como que o pico desse espectro depende da temperatura. E aí nós vamos para o espectro da nossa estrela mesmo. Aqui umas características gerais de Rigel. A Rigel ela é localizada na constelação de Órion, né? Ela é a estrela mais brilhante de Órion e ela é muito brilhante mesmo aqui no nosso céu, né? Ela é a sétima mais brilhante do céu. Ela possui uma luminosidade de aproximadamente 85 mil vezes a luminosidade solar, né? A luminosidade do Sol. É uma estrela bem luminosa mesmo, irradia bastante. A temperatura na superfície dessa estrela era uma estrela quente, bem quente, de aproximadamente 12 mil kelvins, né? Mais ou menos duas vezes maior aí que a temperatura do Sol, da superfície solar, que é mais ou menos uns 5.700 Kelvin. Ela tem uma idade estimada entre 7 e 6 milhões de anos e ela possui uma magnitude aparente de aproximadamente 0,12, né? Desses dados aqui, nós podemos calcular, né, tirar alguns outros dados intrínsecos e extrínsecos também dessa estrela, né? Aqui eu dou um exemplo da magnitude absoluta de Higgs, né? A magnitude absoluta você pode calcular ela se você souber a magnitude aparente e se você souber a distância dela, claramente, né? Eu já dei a distância e a magnitude aparente, então jogando esses dados aqui na fórmula, a gente tira que ela possui uma magnitude absoluta de menos 6,9, tá? Aqui a comparação entre o Rigel, a estrela Rigel e o Sol. Aqui primeiro a dimensão, né, relativa entre as duas, né? O diâmetro das duas aqui comparada. A Rigel era bem maior que o Sol. De fato, ela é 73 vezes maior, o raio dela, 73 vezes maior que o raio solar. Ela possui uma massa 18 vezes maior também do que a massa do Sol, né? Como eu já havia dito, ela tem uma luminosidade 85 mil vezes maior que a luminosidade do Sol. E aqui ela está a uma distância né, da ordem de 10 a 7 unidades astronômicas, né? Sendo a unidade astronômica a distância média entre a Terra e o Sol. E ela é duas vezes mais quente. A temperatura dela na superfície é duas vezes maior do que a temperatura do Sol, superfície solar. Bom, então, com os dados
do, da luminosidade da estrela e da temperatura, a gente pode localizar ela aqui no diagrama HR, né? Aqui embaixo sendo a temperatura da estrela e aqui a luminosidade da mesma. Ela tem uma luminosidade na ordem de 10 a 5, aqui é proporcional à luminosidade do Sol, né? Aqui sendo a luminosidade do Sol mesmo, 1, né? Aqui é a temperatura solar. A Rigel ela tem mais ou menos 12.000 kelvins de temperatura e 10 a 5, mais ou menos 10 a 5 vezes a luminosidade do Sol. Ela se localiza aqui no espectro aliás, no diagrama HR. É possível ver que ela se caracteriza como uma estrela supergigante, né? Ela está aqui na região das supergigantes. Ela, ela, ela possui uma coloração azulada quando vista a olho nu, né? A gente vai ver mais para frente por que ela tem essa cor. E ela também está fora da sequência principal, onde se encontra aqui estrelas como o Sol, por exemplo. Então isso indica que ela já saiu da sequência principal, né? Ela é uma supergigante. Então ela já está no final da vida dela, já está no estágio mais avançado aí da vida dela. Ela já é uma estrela, uma supergigante, fora da sequência principal, óbvio. E basicamente é isso aqui. E também existe uma relação entre, através da lei de Stefan Boltzmann, essa lei, ela relaciona em um corpo negro, ela relaciona a luminosidade com a temperatura e a área desse corpo negro, né? Então, você tendo, por exemplo, essa lei diz que é uma lei universal, né? Serve para qualquer corpo negro. Se for um corpo negro, ele apresenta essa lei aqui válida, né? De luminosidade ser diretamente proporcional à área do objeto e diretamente proporcional à quarta potência da temperatura desse objeto, tá? Então, isso é interessante para a gente porque uma estrela, ela não é exatamente um corpo negro, mas ela se aproxima bem de corpo negro, como a gente vai ver depois o espectro de emissão de uma estrela, né? Como ele está próximo do espectro de emissão de um corpo negro. Então, com essa lei de Stefan Boltzmann, a gente pode definir uma temperatura, né? Como sendo a temperatura efetiva. E nada mais é que a temperatura que uma estrela teria se ela fosse exatamente um corpo negro, se ela se comportasse exatamente como um corpo negro, tá? Então aqui a gente tem a temperatura efetiva, né, a quarta, que é a constante de proporcionalidade, e a área da estrela é justamente, a gente também fez uma aproximação da estrela como sendo objeto esférico, tá? Então a área seria isso aqui, 4πr ao quadrado. A gente pode tirar o logaritmo dos dois lados dessa equação, para a gente ter uma informação bem interessante, né? Tirando o log aqui, usando a propriedade de soma, né, de logaritmo, a gente vai ter essa situação. Isso aqui é interessante porque a gente pode aproximar ou relacionar essa expressão com a expressão de uma reta, onde o y estaria relacionado com a luminosidade da estrela, né? O x, que seria o eixo x mesmo, óbvio, de um gráfico, ele estaria relacionado com a temperatura da mesma, né? E o b, ele estaria relacionado com o raio da estrela. Então, se a gente caracterizar isso aqui como uma como um gráfico mesmo, xy, né, como uma função afim, a gente vê que o raio ele estaria relacionado com o deslocamento vertical dessa reta, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um diagrama HR, onde aqui está relacionada a luminosidade, que seria o y, e aqui a temperatura, né, que seria o x. Então, o B, que é o raio, ele seria justamente o deslocamento vertical de, de cada estrela. Então, nessa reta aqui, por exemplo, a gente tem 0,001 uma vezes o raio do Sol. Então, são estrelas com esse raio. À medida que você aumenta o raio, a reta vai se deslocando verticalmente. Então, aqui tem um raio um pouco maior ainda. Aqui você tem um raio igual ao raio do Sol, uma vez o raio solar. Então, claro, o raio está aqui, o Sol está aqui, né, que é a sequência principal localizada. Aqui 10 vezes o raio solar.
já entra já pode entrar aqui na região das gigantes, das estrelas gigantes, e cerca de 100 vezes o raio solar, um pouco menos ou mais, né? Então, no nosso caso, a nossa estrela, Rigel, ela se localiza aqui, mais ou menos nessa região do diagrama, como era de se esperar. Ela é uma supergigante por esse motivo. Então, o raio de uma estrela, ele tem uma relação com o seu espectro, né? Com as linhas de absorção do espectro. Né? Para entender isso, a gente tem que ver primeiro como que a gravidade na superfície de uma estrela vai depender do raio dela. Claro, ela também depende da massa, né? Da estrela, mas para objetos com a mesma massa, quanto maior o raio de uma estrela, menor é a gravidade na superfície dessa estrela, tá? Então isso é muito importante. Por exemplo, a nossa estrela Rigel, que ela tem um raio bem grande, né? Pelo fato dela ser uma supergigante, como a gente viu aqui, ela possui uma gravidade superficial relativamente baixa, né? Comparada a estrelas com a mesma massa que ela, porque ela tem um raio muito grande. Então, quanto maior o raio, menor a gravidade na superfície. Isso é muito importante porque quanto maior a gravidade na superfície, maior é a pressão, né? Naturalmente. E quanto maior essa pressão, maior vai ser o número de colisões entre os átomos naquela superfície, tá? Então, isso é bem importante, assim, diretamente falando para as linhas de absorção, porque essas colisões entre átomos na, na estrela, na superfície da estrela, ela perturba os níveis de energia desses átomos, né? Então, consequentemente, ela causa um alargamento nas linhas de absorção, né? É como se houvesse uma menor precisão no comprimento de onda exato para qual um átomo vai absorver, né? Então, ela alarga um pouco, porque pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Ela pode absorver átomos um pouco menos energéticos ou um pouco mais energéticos, né? Relacionando aí com a frequência. Então, ou seja, de maneira resumida, quanto maior o raio de uma estrela, menor seria a gravidade, menor a pressão na superfície e menor a perturbação. Então, mais finas ou mais estreitas seriam essas linhas de absorção, né? Isso é importante para a nossa estrela, porque ela realmente é uma estrela com um raio muito grande. Então, espera-se encontrar linhas de absorções mais estreitas, né? Ou, entre aspas, mais precisas, com um comprimento de onda mais bem definido, assim. Tá? Então aqui nós temos exemplos de três estrelas, né? Mesmo tipo espectral aqui, elas têm a mesma temperatura. No entanto, as linhas dessa aqui são mais estreitas do que as de baixo. Provavelmente, então, essa aqui é uma estrela com raio maior do que as outras. Espectro de um corpo negro. Aqui a gente tem o espectro de emissão de um corpo negro, né? Que indica que a intensidade pode ser, né? Que um corpo está irradiando em determinado comprimento de onda. Então, um corpo negro, o espectro dele só vai depender unicamente da temperatura desse corpo negro, certo? 5.000 kelvins, 6.000 kelvins, 7.000 kelvins, a gente tem aqui alguns exemplos. E, independente de qual for esse corpo negro, ele tende a ter exatamente esse comportamento aqui, somente dependendo de sua temperatura, tá? E é interessante ver que quanto mais a temperatura aumenta, né, você tem o pico, ele vai se deslocando aqui em relação ao comprimento de onda. Ele tem uma proporcionalidade, né, entre o deslocamento e essa temperatura. Essa, essa relação ela é descrita, né, através da lei de Wien e realmente ela relaciona qual vai ser o pico, o comprimento de onda onde vai encontrar o máximo de emissão, relaciona com a temperatura dessa estrela, né? É inversamente proporcional. Quanto maior a temperatura, menor vai ser esse comprimento de onda onde ele atinge o pico máximo, né? Aqui nós temos essa constante de proporcionalidade, né? Sendo o comprimento de onda em metros e a temperatura em Kelvin, vai ter esse valor aqui. Então, para a nossa estrela, a Rigel, espera-se encontrar um pico próximo de 240 nanômetros, tá?
você aplicando aqui a temperatura de 12.000 kelvins, mais ou menos, você vai encontrar próximo disso, 240 nanômetros. Ou seja, o pico ele vai se encontrar mais próximo da cor azul, né, no visível. Por isso que essa estrela possui uma cor azulada quando vista no céu. É uma estrela quente, com uma temperatura alta, então possui um comprimento de onda baixo, mais próximo do azul, do espectro visível, justificando a cor da estrela. Tá? Então, isso daqui é o espectro de um corpo negro. A estrela não é exatamente um corpo negro, mas ela é aproximadamente um corpo negro. Então, ela tem que possuir espectros semelhantes a esse. E nós temos o exemplo de uma estrela, como seria mais bem visto, né? Um espectro de uma estrela, como seria de se esperar. E realmente ela tem uma aproximação com o espectro de corpo negro. No entanto, ela possui as linhas de absorção, que são justamente as linhas devido aos comprimentos de ondas absorvidos pelos átomos na superfície dessa estrela. Como eu havia dito, né? Ela pode ser mais intensa ou menos intensa, ou então ela pode ser também mais estreita e menos estreita. Então, seria isso daqui o esperado, né? Do espectro contínuo de uma estrela, aqui, um exemplo. Então, através do espectro de uma estrela, ou seja, através das linhas de absorção que ela possui, você pode classificar essas estrelas em diferentes tipos espectrais. Tá? Aqui, por exemplo, nós temos uma classificação espectral de Harvard e nós temos estrelas do tipo O, B, A, F, G, enfim, K, M, L, T. Isso vai depender das linhas de absorção dessa estrela. As linhas de absorção que se encontram nessa estrela. Claro, também tem uma relação com a temperatura, né? Porque a maneira com que o determinado elemento vai se encontrar na atmosfera também vai depender da temperatura. Então, ela também depende da temperatura. A nossa estrela, por exemplo, a Rigel, ela é uma estrela do tipo espectral B. Ela tem mais ou menos 12.000 kelvins. Ela é uma estrela espectral do tipo B. Então, ao se analisar o espectro dela, de absorção, espera-se encontrar linhas de hidrogênio e de hélio 1. Isso porque, nas estrelas mais quentes, de tipo O, por exemplo, você tem bastante energia lá naquela superfície, e essa energia é suficiente para ionizar o hélio, por exemplo. Então, aqui a gente vai encontrar linhas de hélio 2, hélio uma vez ionizado. Já nas estrelas de tipo B, essas linhas não vão ser presentes, são muito presentes, né? Porque ela não tem energia suficiente para ionizar o hélio, só energizar ele mesmo. Então a gente encontra linhas de hélio 1, ou seja, linhas de hélio uma vez ionizado, hélio neutro, aliás, linhas de hélio neutro. E aqui linhas de hidrogênio também, da série de Balmer de hidrogênio, H-beta, H-alfa, etc. E já nessa região aqui, por exemplo, A, ela não tem energia nem mesmo para energizar o hélio. Então a gente não pretende encontrar esse tipo de átomo lá. Somente átomo de H1, absorção máxima, né? Cálcio 2. E aqui a gente também pode encontrar na estrela de tipo B metais mais pesados, né? Linhas não tão intensas assim, mas ainda pode ser encontrado. E enfim, essa é a lógica por detrás dessa classificação e dessas linhas encontradas em um espectro de uma estrela. Então, aqui mais especificamente, falando do espectro da estrela Rigel, como nós já vimos, como eu já disse atrás, é aproximadamente, né, o espectro de um corpo negro, como toda estrela. Ela é uma estrela de cor azulada, né, temperatura próxima a 12.000 kelvins. Então a gente espera encontrar um pico de intensidade nesse espectro próximo de 240 nanômetros. Ela deve apresentar linhas de absorção de hidrogênio, de hélio neutro. Tá? As linhas de absorções devem ser mais estreitas, relacionando com o raio da estrela, que é muito grande. Então a pressão na atmosfera é muito baixa, a perturbação também é muito baixa entre os níveis atômicos, né, energéticos. Então a gente espera encontrar linhas mais precisas, mais estreitas. Algumas linhas podem ter um shift, né, entre o que se esperava e o que realmente se encontra devido ao efeito Doppler, né, nas linhas de absorção devido ao efeito Doppler da luz. Porque
estrela ela vai ter uma certa velocidade relacionada à Terra aqui. Então pode-se encontrar enfim, o shift devido ao efeito Doppler. Como eu havia dito, também a gente pode encontrar outras linhas menos intensas, né, como de alguns metais mais pesados, que ainda podem existir nessas condições. E a gente também pode encontrar linhas relacionadas a absorções na atmosfera da Terra, claro. Essas bandas devem ser ignoradas, né, assim, entre aspas, ao se analisar um espectro de uma estrela. Bom, é, o, existe um observatório, né, o Observatório ESO, que eles têm um site na internet que eles nos dão informações sobre alguns espectros de algumas estrelas captadas nesse observatório, né, por alguns telescópios lá. Então aqui nós temos diversos exemplos de estrelas, como a estrela Vega, Sirius, né, e a nossa aqui, que é a estrela Rigel. Então esse site ele permite fazer a plotagem desses dados, desse espectro dessa estrela, para para que a gente possa analisar. Então vamos plotar aqui. Aqui está plotada, né, num certo comprimento de onda em Armstrong, e aqui uma intensidade, né, um fluxo arbitrário aqui, unidades arbitrárias. E aqui a gente tem uma faixa próximo de 3.000 Armstrongs, né, até a 14ª. E como eu havia dito, a gente espera encontrar linhas de hidrogênio numa estrela do tipo espectral B, que é a estrela que é a classificação da Rick, né? Ela é uma estrela do tipo espectral B. Então a gente espera encontrar linhas de absorção de hidrogênio e de hélio. Por exemplo, a linha H-alfa, vamos ver se a gente encontra ela aqui. A linha H-alfa do hidrogênio ela é uma linha de 6.563 Armstrong, é o comprimento de onda dela. Então, a gente poderia olhar, por exemplo, entre 6.557, dar um zoom aqui, né, nesse espectro, até 6.569. Aqui. É exatamente o que a gente verifica. Você tem um pico aqui, um vale aqui de absorção próximo a 6.563, né, confirmando aí a nossa suspeita de ter que haver uma linha absorção de hidrogênio aqui nessa estrela. A gente também pode verificar a linha de H-beta, né, que é uma linha de 4.861 Armstrong, essa linha de absorção H-beta. Então vamos olhar numa faixa aqui de 4.855 até 4.867. E ver se a gente encontra a linha de 4.861. Aqui, 4.860 e 4.861. Realmente tem uma linha próxima nessa região. Então provavelmente também é uma linha de absorção aí do hidrogênio, né, da série de Balmer do hidrogênio. E, como eu havia dito, também deve haver linhas de hélio, né, nessa faixa aqui de temperatura é o suficiente para energizar o hélio. Então, por exemplo, a linha de 4.026 do hélio, né, vamos tentar achar ela de 4.026. Então, vamos olhar numa faixa aqui de 4.020 até 4.032. Vamos plotar o gráfico. 4.026. Realmente há um vale aqui de absorção, né? Tem uma linha de absorção nessa região, como a gente já suspeitava, devido ao hélio presente devido ao hélio, né, que vai absorver esses comprimentos de ondas, né? Que vai absorver fótons em determinadas frequências, correspondente a esse comprimento de onda. Então, para finalizar, vamos olhar só mais uma linha de hélio 1, que é a 4.713. Né? Então, vamos olhar numa faixa aqui de 4.707, opa, 4.707 até 4.019. Vamos plotar aqui para a gente ver se a gente encontra a de 4.713. Deu algum erro aqui? Deixa eu tentar de novo. 4.707.
até 4.719. É que realmente a gente tem um pico em 4.713, como era de se esperar. Enfim, então era isso que eu tinha para falar da minha estrela, do meu trabalho, da estrela Riga.